Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Séries Cast. Hoje eu, Daiane Guissen, coordenadora de jornalismo aqui do Grupo Séries, juntamente com o colega Odair Leff, estamos aqui, ele que é diretor comercial do Grupo Séries, temos a honra de receber aqui nos nossos estúdios e contar mais uma história marcante aqui na nossa comunidade. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio. Tudo bem, Dai? Tudo bem? Bom, tudo bem os nossos ouvintes do Grupo Séries de Comunicação. Vamos dar oi aqui para a nossa convidada, grande Ângela, da I9. Ângela, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso Séries Cast. Tudo bem, obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. Estamos aí para contar um pouquinho da história. E a gente quer saber essa linda história que já tem 16 anos da I9, um ano também do Novo Paddle, e o Novo Paddle também já tem um ano. Como é que começou essa história? Como é que foi essa paixão toda aí, Ângela? Na verdade, quando eu fui fazer educação física, quando eu escolhi a minha profissão, eu já, na época, se falava em personal trainer, né? E aí eu tinha a expectativa, a meta de trabalhar como personal trainer, fazendo treinamentos físicos específicos para cada um. E quando eu me formei, eu acabei atuando em outras áreas também, fiz curso de natação, de hidroginástica. A nossa área, na verdade, abrange muita coisa, né? Então, eu trabalhei em escola e trabalhei no hospital por 13 anos com hidroginástica e comecei a atender nas casas. E é assim que eu comecei. E como que surgiu essa questão também da I9 Academia, com a dança, com os alunos? Como é que foi essa questão? Na verdade, então, me formei em 99, atendia nas casas, onde a minha mãe tinha uma casa também. E aí, quando eu e o Fábio casamos, eu fiz uma sala em cima da garagem, fiz uma sala de personal, né, tudo direitinho. E atendi lá e depois de alguns anos, eu acabava não conseguindo atender todo o público que me pedia, né? Trabalhava muito, assim, de 10 a 12 horas por dia, bem louca, aquela coisa de início de carreira, né? E aí surgiu a ideia de fazer uma academia, mas os meus alunos falavam, eu queria que seguisse, né? Eu gostaria, não quero ir numa academia, eu quero me sentir à vontade como eu me sinto aqui, né? Então, quando eu abri a academia, eu fiz setorizada, fiz 2 salas de musculação, que na época eu sempre trabalhava com 4 pessoas por horário, uma sala de atividades livres, tipo ginástica e dança, e uma sala de spinning, na época estava em alta, né, o spinning, e o paddle. Eu queria oferecer, na verdade, algo diferente, então na época eu pesquisei e estava em dúvida entre paddle e squash, que era algo que eu só via, né, na internet. Mostrei para o Fábio e ele, como nós estávamos a vizinha tinha oferecido a casa dela, né, do lado onde é a academia hoje, tinha a casa da vizinha. E aí que eu fui criando a expectativa, né, de fazer a academia lá. E o terreno dava exatamente para uma quadra de paddle, que é 10 por 20, o terreno tem 15 de largura. Então, quando eu mostrei o esporte, ele não conhecia, eu não conhecia, fomos atrás de uma arquiteta, que é a vizinha da frente, né, a filha da Maria do Jairo, na época a Sabrina, ainda está em Porto Alegre, estava se formando. E aí eu pedi para ela pesquisar sobre pilates, que também não tinha na cidade, e paddle. E aí, na mesma época, surgiu um colega na Estara, né, o seu Júlio Gomes, começou a trabalhar lá, e ele jogava paddle em Horizontina. E ele me ajudou, vamos dizer assim, a convencer o Fábio, né, a conhecer esse esporte, que é o paddle. Levou ele para Horizontina, na época eu estava grávida do Murilo. Filmou para mim, né, as filmadoras antigas, trouxe em casa, né, e começou a gostar da ideia. Porque ele que me apoiou e foi um investidor desde sempre, na verdade, na academia, ele disse, eu te ajudo, a gente financia, mas tudo que é da parte interna, você se vira, né, com aparelhagem e tal. E aí fomos indo e conseguimos montar a I9 Academia em 2009. Inclusive o paddle já tem uma nova estrutura, mas na época, como você falou, Ângela, não existia esse esporte aqui no nosso município e nem na região. Como foi para você arriscar, poxa, eu vou fazer um investimento desses num esporte se eu não sei se vai te dar resultado? Na verdade, eu tinha mais vontade do que juízo, eu acho, né? E alguém do meu lado que acreditava nas minhas ideias, que ainda acredita, né?
Então, Fábio... Mas o marido era fácil de convencer ou não? Fácil, até que é. Mas tudo tem que ser bem explicadinho, vamos dizer assim, né? Da onde, como, convincente, né? E na época eu precisava de um professor, né, para desenvolver o esporte. E em Carazinho tinha uma quadra de pádel, só que era uma quadra de concreto, não era uma quadra muito usada. Mas é uma rua paralela à avenida, né? E eu lembro de ir atrás do Orlando, alguém me falou dele. E ele trabalhava com tênis lá em Carazinho e com pádel. E ele prontamente se dispôs a vir. E ele disse, então, quando tu abrir a academia, né, nós fizemos uma festa, uma inauguração, eu vou levar uns atletas para jogar. E eles passaram a noite jogando, né, do dia 11 de maio de 2009, então. E aí todos o pessoal que foi nessa inauguração, né, começou a olhar o esporte, ele começou a conversar, a conhecer esse pessoal. E ele vinha nas terças e nos sábados para Não Me Toque, para trabalhar com o pádel, né, ali na academia. Na verdade, tu trouxe o pádel para Não Me Toque e começou a incentivar as pessoas a fazerem um... foi tudo um pouco junto, né? E aí o seu Júlio também deu uma mão, né? Porque ele já estava aqui, não, vamos jogar, vocês vão gostar e tal. Era o único que conhecia o esporte, na verdade. E aí muita gente que começou na época, tipo, já experimentou, não se adequou e muitos gostaram, né? E foram escolhendo ele porque viram que o pádel... O esportista hoje, geralmente, ele não se prepara muito, né? Ele quer jogar o futebolzinho, jogar o padelzinho, até o vôlei, sem se preparar. E aí o futebol tem mais lesão, né? Tem mais tombos, né? Tem um contato físico e o pádel não tem. Então o pessoal que começou a ir no pádel começou a se sentir bem, né? Nossa, tô suando bastante, né? Não tô tendo dor nisso nem naquilo. Mas no início o pessoal não sabia, então assim, quebravam lâmpadas, jogava a bola pra cima de qualquer jeito, batia a raquete no chão, né? Estragava o chão, já teve raquetada um no outro, tipo assim, um ia na bola, outro precisou separar alguém lá, Joana? Não, só levar para o hospital, assim, teve, fazer pontos na testa. Então, assim, essa coisa de não ter noção do esporte, né? Isso é um pouco normal, né? Mas eles tinham muita vontade. E como é que foi essa expansão até vocês terem, então, agora a Inove Pádel, que já está num novo local, com outra estrutura também, esse avanço? Na verdade, como a busca desse esporte, o pessoal pode jogar depois do horário de trabalho, né? Então, todo mundo quer jogar no mesmo horário, que é depois das 6. E aí, eu sempre tinha os horários preenchidos, sábado o dia todo. Lá na academia, onde eram as instalações antigas, o pessoal jogava até meia-noite. Porque eu tenho um portão lateral e eu chaveava a academia e o pádel ficava aberto. Então, assim, a noite toda o pessoal jogava, saía a hora que queria. E, claro, a hora que queria, né? Mais ou menos a hora... Tinha uma organização. Né? A hora que eles tinham combinado. Fechava o portão e estava tudo certo. Então, não tinha outro... Eles tinham essa privacidade, eles gostavam. Até quando nós falamos em abrir o novo pádel lá embaixo, muitos falaram, tá, mas tu não vai deixar a quadra velha, por quê, né? Porque eles queriam se manter jogando num espaço privado, né? Só eles, principalmente os iniciantes, né? Tem aquele horário que ninguém me vê, né? Meu momento de diversão, né? Mas eles foram se acostumando também e gostando, né? Porque a quadra que eu tinha não existe mais esse tipo de quadra, né? Era de concreto ao redor, onde é vidro hoje, era concreto. E o chão também era um concreto, vamos dizer, especial, né? Mais rugoso, assim, para a bolinha não ser tão rápida. E hoje em dia é só grama, né? Grama sintética. Então, pela velocidade do jogo, né? E o vidro possibilita as pessoas assistir o jogo, então é diferente. Tá certo. A academia começou 16 anos atrás, mas aí foi aumentando as atividades também, a dança, eu sei que tem uma paixão tua pela dança aí também. Como é que começou as aulas de dança na Inove? Na verdade, quando eu abri a academia, a Isabela tinha 3 anos e... Deu que 1 ano depois, assim, eu estava buscando aula de dança para ela chegou a fazer em outro lugar. E como eu sei um pouco, né, nunca fiz dança em específico, né, na faculdade tu não tem essa cadeira em separado, mas eu sabia um pouco dessa área, eu fui atrás de uma prof, né, ver se tinha alguém na região que fosse especializada, né, e aí eu encontrei em Carazinho a Prof. Gabi.
E ela prontamente aceitou vir para cá, uma vez por semana, depois 2. Ela tinha uma academia lá, um espaço dela. E nossa primeira apresentação no primeiro ano, então eu tinha 3 turmas, né? E ela trazia, em alguns anos, eu acho, uns 3, 4 anos, ela trazia as turmas dela de lá, para nós conseguir ter uma hora de espetáculo, né? E ela trabalha com balé, com jazz contemporâneo, na época estilo livre também. E a nossa parceria deu muito certo, né? Ela é uma professora que sempre estuda, né? Está com nós há 14 anos, né? É algo assim, hoje nós temos mais de 110 bailarinas, turmas desde 3 anos até as meninas de 20 anos, ainda algumas seguem, né? E a gente está numa fase de alguns anos para cá, não me lembro quantos anos para cá, acho que uns 6, 7, a gente vai em festivais competitivos, né? E as gurias, isso é um desafio para elas, para a prof, né? Tanto que nos festivais não tem ninguém da região, nos grandes festivais, né? Não tem Passo Fundo, até Curitiba, Florianópolis, que a gente já foi, Chapecó, Santo Ângelo, não tem Lajeado, não tem cidades próximas, né? O que a prof comenta sempre assim, que tu tem que se arriscar, né? E às vezes tu não tem coragem de botar os alunos também para perder, né? Porque tu tá num festival competitivo. Então tu tem que trabalhar esse ser humano para os dois, né? Mas voltando à pergunta que eu... Desculpa. Então foi por causa da Isabela, minha filha, né? Que eu fui atrás de botar dança na academia. E ela sempre gostou, teve a fase adolescente ali, né? Mãe, não quero balé, não sei o quê, e foi, né? E como todas as meninas, né? Não teve uma menina que não passou por essa fase, assim, gosto e não gosto, quando o desafio começa, quando algo começa a ser desafiador, né? A gente fala dos meninos também no futebol, né? Quando começa a ficar difícil, quero dar um passo para trás, não, vamos lá, né? E hoje as meninas, assim, a gente começou com um projeto há pouco tempo, né? E a gente vê o quanto que crianças, né? Falta de atividade, né? Falta coordenação, falta equilíbrio, falta direita e esquerda, atenção. Eu ia falar justamente isso, né? Tu foi buscar a dança em razão da tua filha, e foi por ver que faltava uma necessidade, pela vontade de colocar ela fazer alguma atividade que fosse diferente do que já existia nas escolas. Por que essa busca pela dança? Na verdade, ela gostava muito, né? Ela gostava, né, de dançar, de cantar. As crianças felizes, né, fazem isso o dia todo, né? E eu sempre gostei da área da dança também. Porque as meninas, na minha época, quando eu era pequena, tinha escolinha de vôlei, por exemplo. E na época da Isabela não tinha, né? Agora ressurgiu, né? Coisa mais boa na nossa cidade, né? Então eu busquei algo que eu pudesse apoiar também, né? E como eu tinha o espaço físico, e tinha mães pedindo também, Ângela, por que tu não coloca, né? Porque queriam também para as filhas delas, né? É um desafio, porque é algo assim que a gente faz todo ano um espetáculo, né? Estudado, pensado, um momento cultural, né? Que nos primeiros anos ia só a família, o pai, o Dindo, a avó, né? E hoje em dia já temos um público que todos os anos não perde a apresentação, porque é um momento assim de alegria, né? Que traz uma imaginação, né? Assim, muito gostoso. E além disso, claro, tem toda essa transformação, professores, pais, alunos. E para os alunos, você percebe uma transformação nesse sentido, Ângela? Às vezes um aluno é mais quieto, do lado dele, a dança, ela transforma uma criança? Com certeza. Eu tenho pais, não vou citar o nome, mas de crianças assim que eles, em todas as reuniões do ano, todos os anos eles agradecem. Que eles nunca vão tirar a filha que tinha dificuldade em fala, em chegar num ambiente, na escola. Às vezes as escolas é tanta criança no mesmo momento, né? Que eles têm 20 crianças numa sala, né? E eles também querem ajudar, mas nós como uma atividade assim que tu consegue se olhar no espelho, né? Autoestima, coragem. Então, elas fazem muitas atividades. Hoje mesmo assisti um pouquinho da aula de uma turma da manhã. Então, estavam fazendo uma atividade em diagonal, com determinado passo, terminava em outro passo. A prof vai falando, elas têm todo esse conhecimento, né? Crianças pequenas, de 6 anos, acho que era aquela turma. Então, além do conhecimento na modalidade, a desenvoltura, a postura,
equilíbrio. Esse ano a prof tem trabalhado bastante circuito, né? E ela disse, Ângela, tu não tem noção da dificuldade de pular num pé só. De jogar amarelinha, a sapata da nossa época, né? Então a gente tem uma em EVA, que ela monta às vezes, as meninas não conseguiam fazer 2 pulos com o mesmo pé. E tu vê assim, por quê? Porque é algo novo, é um desafio, né? Quantos sobem em árvore, né, hoje, né? Quantos tem muro para subir, né? Para se equilibrar. Então não tem mais, né? Então tu tem que montar um desafio. Ela utilizou os bloquinhos da yoga, faz todo um circuito diferente, né? E o quanto isso desenvolve essas meninas, assim... Nossa, é uma alegria, assim, às vezes os pais, a gente costuma fazer aula aberta, nessa quinta até vai ter uma turma com aula aberta, que a prof dá uma aula, os pais assistem, né? Para ver o quanto que o nível das filhas, né? Na dança, e se eles pudessem assim ver o início e depois, né, a desenvoltura delas, né, o quanto ajuda elas como ser humano, né, a apresentar um trabalho no futuro, uma proposta de emprego, né. Então todo esse lado humano, nossa, equilíbrio, coordenação, ritmo, sem falar a própria dança, postura, né, saber gesticular, se portar também em diferentes situações. Porque a partir do momento que você precisa aprender a dançar, você tem equilíbrio, você precisa se apresentar num palco, num espetáculo, já aprende a lidar também com essas situações de pressão, essa desenvoltura faz muita diferença. E tinha meninas assim que eu conhecia, que quando chegavam na academia para dançar, elas não davam bom dia. Entrava assim como se ninguém tá me vendo, né? E eu, e a Raquel, e a Kailane, também sempre que as meninas entram, bom dia, boa tarde, oi fulana. Então assim, essa coisa assim, estou entrando no ambiente, né, que é uma ajuda no desenvolvimento do ser humano educacional, né. A gente se porta como uma escola, a Inove Companhia de Dança, porque a gente quer ensinar, né, e quando a gente viaja com as meninas, as primeiras vezes que elas vão, elas assim, a gente conversa e elas veem assim, uau, essa pessoa tá falando comigo, tipo assim, elas têm muito TikTok, né? E aí seguem e vê as fulanas lá, que são para elas são pessoas importantes, né? E que se desenvolvem muito no mundo da dança, e elas conversam com elas, assim, vê assim que não tem nada de especial, é eu ser uma pessoa aberta, educada, saber conversar. Então a gente conversa, comenta com as gurias. Tinha aquelas tímidas, né, que tipo assim, passava, não dizia boa tarde, boa noite, né, para os professores. Eles passam nos corredores, todo o tempo eles estão cumprimentando. Então é um ambiente acolhedor nesses festivais, né, os camarins, os espaços, né, os espaços de convivência, né. Então tu tem que aprender a se virar num lugar que tu nunca foi, né. Eu lembro quando a turma teve uma vez que a turma da minha Isabela, que pegou bem a pandemia ali, que não teve viagem de nono ano, né? Então não teve excursões, né? Então nós que viajamos primeiro com essas meninas, né? Nos hotéis, assim, eu e a Gabi dava risada, né? Porque, tipo assim, se reunir no quarto, bater papo, sabe? Aquela responsabilidade, posso sair para fazer isso. Então a gente tem um grupo muito legal, assim, sabe? As meninas, eu sempre... Claro que a gente pega um pouquinho pesado, às vezes, né? Ou é primeiro festival de muitos, ou é o primeiro do último, né? Se vocês não se comportarem, então, primeiro e último, né? Então, todas se comportam, conseguem ter uma amizade, né? Mais até com a Pro, que tá toda semana com elas, né? E eu sou apoio, né? Já teve festival que uma passa mal e vai para o hospital, vai para um lado, vai para o outro. Então, esse é a minha parte que eu faço, é o meu cuidado, né? Quando a gente sai. Ser super mãe nesse sentido. O último festival, acho que era 21 que nós estávamos, então a gente saía na rua e eu começava a contar, né? As meninas, olha a tia Angela contando de novo. Então eu vou contar o tempo todo, né? Angela, nesse sentido, eu não sei a partir de que idade as meninas podem fazer balé. E também chegou alguma menina, começou a fazer a aula, digo, não, isso não é para mim. E depois de um tempo houve a transformação. Teve casos assim? Teve. A partir de 3 anos, então, tem meninas que começam antes, né? Mas a gente, assim, tem mães que vêm... Quanto mais cedo, melhor? Mais ou menos, porque às vezes a expectativa é da mãe, né?
dos pais, né? Então, esses dias mesmo teve uma mãe que veio, posso trazer minha filha, ela adora dançar, pode. Uma vez eu já fiz essa cagada de dizer pode, e chegou uma criança de fralda e de bico, né? E a prof só me olhou, né? Caminhava já, né? Aí essa mãe, esse ano, né? Não, ela vai fazer 2 anos, né? Já tá sem fralda, não. Minha mãe já queria botar na aula de dança. Isso. Então, precisa ter 3 anos, né? Depois, pós-pandemia, teve muita criança que foi lá antes de ir para a escola, né? Que com 3 anos não tinha ido para a escola ainda. Então, eles não entendiam que não podiam entrar na hora que não era a turma deles. Foram conhecer prof, coleguinha lá, né? Então, tem todo esse lado, né? E tem meninas, por exemplo, as maiores, a prof sempre insiste, balé é a parte mais difícil da dança, né? E é algo assim que as que não têm habilidade inata para isso, tu quer escapar, né? Mas te prepara para qualquer modalidade na área da dança. Então, quando tu faz balé, tu faz o movimento do jazz, do contemporâneo, do estilo livre com facilidade, né? Tu prepara o teu corpo. E teve muitas que quando a prof começa a puxar o balé, minha filha não quer ir mais, né? Não vai mais na aula de balé, assim. A prof insiste, pede para essa mãe falar comigo, né? Vamos insistir que a fulana é só isso que falta, vai fazer bem para ela. Teve crianças, por exemplo, que tinham essa dificuldade, né? Às vezes por encurtamento, né? Não ter flexibilidade. E eu lembro de uma mãe específica agora que eu tô lembrando que ela tirou a filha. Não, ela não quer, ela não vai. E depois ela se arrependeu, muitos anos depois, meu Deus. Agora ela continua, tem dores, né? Então ela tinha um problema sério de joelho e consequentemente, né, tornozelo. E aí o encurtamento vai para toda a região, todo o membro inferior, né? E o balé ia fazer muito bem para ela. Só que é um desafio, né? É algo que tu tem que bater na tecla, né? Os pais têm que ajudar, né? Na verdade, é um conjunto que a gente tem, né? E quando tu fala de todas essas modalidades, jazz, contemporâneo, balé, o que difere uma da outra, especialmente a parte musical e também de movimentos, assim? Quais que são as principais diferenças? Existe como explicar, assim? A Gabi saberia explicar mais que eu, né? Mas o chão que nós temos na academia é o contemporâneo e o jazz, né? A gente tem turma de balé, mas é bem menos, 1 ou 2, né? Porque, como eu te disse que é algo desafiador, poucas meninas seguem. Mas quando elas vão colocar a sapatilha de ponta, é algo que elas almejam muito, mas muito dolorido. É um sonho. Né? É um sonho, mas depois de 2 semanas elas já estão assim com o pé sofrendo e as mães veem, meu Deus, a fulana, a unha dela já está marcando, cai unha, machuca pé, e elas não desistem. Porque é algo para elas, assim, é uma paixão que eu vejo assim, nossa, que coisa mais boa, né? Elas ficam às vezes 3 horas numa sala, nunca elas podem ir de celular, né? Às vezes algum celular para fazer uma gravação, mas então elas ficam focadas naquela atividade, naquele tempo que elas estão ali. Então o balé tem toda uma estrutura, né? Uma nomenclatura específica, né? Que em qualquer lugar do mundo vai ser da mesma forma, né? Tu pode dar aula de balé, os professores dão depois que as meninas estão há alguns anos, claro, tu monta uma coreografia falando, né? A prof senta e pode dar uma aula, vamos dizer assim. O jazz, ela usa os passos do balé, né? Porém, numa amplitude de movimento, num ritmo mais rápido, né? Com acrobacias, né? Que elas vão aprendendo aos poucos, tendo força, né? Para os saltos, né? Hoje, quando a gente fez o espaço novo lá atrás, usou o espaço velho do pádel, então, eu organizei que a sala de balé fosse maior, sala de dança, na verdade, e a gente usou um chão diferente, que é um chão que é quase um piso flutuante, que é o ideal hoje para dança, que é algo que ajuda quando tu salta, pula. Então a sala ficou melhor ainda, né? Maior. E aí ajuda para fazer as acrobacias, né? Porque elas tem algumas que têm uma facilidade que é impressionante, assim. O contemporâneo já é algo assim que usa muito a linguagem do corpo, que se tu nunca assistiu uma dança, tu é algo assim, não gostei, né? Estranhamento. Um contemporâneo adulto, assim, tu estranha. Mas
tu vai identificando o que eles querem falar, né? A gente que está indo bastante a festival, que está conhecendo esse mundo, tu começa a assistir e entender que eles querem se expressar pela linguagem do corpo, né? O contemporâneo tem muito disso, né? Estilo livre e street dance a gente não tem na academia nesse momento, mas tu vê escolas e grupões assim lindos dançando num ritmo assim, expressando a sua identidade também, que é algo que o jovem quer hoje, né? Ele acaba não tendo algo bom para demonstrar a sua identidade. E às vezes acaba se desviando de um caminho bom por não ter, né? Eles querem um grupo para fazer algo, né? A questão do pertencimento, né? De poder se expressar e pertencer. No último festival tinha grupos de São Paulo, adultos, bailarinos de 20 anos, assim, para mais, né? Tu vê esses ritmos, essas apresentações, assim, tu se apaixona, né? Porque são muito, muito bons. Ângela, 16 anos da I9, abrindo o livro da I9 aqui, a agenda desses 16 anos para trás, essa tua conquista, teus objetivos, você mudaria algo? Está feliz? Era isso que eu queria, que está acontecendo? Eu estou muito feliz, sou muito feliz, né? Porque o ambiente da academia, ele é um ambiente acolhedor. O que eu fico mais feliz, assim, que eu fiquei, vou falar da pandemia de novo, que as pessoas não tinham de se encontrar, era ver que eles vinham só dar uma caminhadinha para se encontrar e para bater um papo, né? Porque é isso que as pessoas procuram hoje, né? Alguém para escutá-los, né? Fazer amizade. Então é um lugar onde as pessoas fazem amizade, as pessoas se encontram. E é isso que eu acho que a gente tem que plantar hoje, né? Fazer o bem, né? O trabalho da gente, com certeza, é o meu trabalho. Mas eu fico feliz pelos professores que a gente tem na academia, né? Por ser pessoas do bem, pessoas que somam, né? Que cativam, que conversam, que sabem escutar. Porque falar é fácil, né? Todo mundo sabe falar, mas poucos sabem escutar, né? Então a gente tem em todos os ambientes da academia, a gente tem a gente se assemelha, né? Os alunos tu vai ficar num lugar onde tu se sente bem, que tu se assemelha com aquele professor, né? Então isso existe, né? Eu sou prova, viu, Dai? De manhã cedo, 6h30, lá 7 horas. Cedinho. Exatamente, então, porque não é só aquele estresse, assim, eu ter que ir lá fazer o meu exercício, que o professor passa, não. Esse momento light, você conversar, você dar risada, sabe de uma informação, sabe de outra, conta do futebol. Na verdade, eles fofocam bastante. Que o jornalista quer, os homens fofocam bastante. Mas olha, tem um grupo de mulheres lá que fofoqueiam bastante também. A gente só fica, meu Deus do céu. Depois falam dos homens, mas eu acho que não. Mas é algo prazeroso, né? Pra se divertir, né? E o que eu mudaria, talvez, o que eu busco, né, ainda, né? Eu me formei em educação física, fiz especialização em fisiologia, mas hoje, assim, quando surgiu o pádel ali, que em outro ambiente, o Fábio me apertou um pouco, assim, na parte administrativa, né? E é algo que a gente tem que se preparar, porque tudo precisa ser organizado, né? E às vezes tu faz tentativas de formas de organizar, né? E tentativa e erro, né? E assim tu vai aprendendo. Acho que todos que são empreendedores, né, acabam tendo essas expectativas, né? E às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta. Então nessa parte ainda estou buscando conhecimento, né? Para cada vez mais administrar e fazer a coisa fluir de uma forma boa, né? Que funcione. A I9 já está, então, 16 anos inserida na comunidade de Não Me Toque, tem os festivais e algo que chama a atenção também, Ângela, é a questão do quanto vocês querem estar abertos à comunidade, não é a um grupo específico. E recentemente teve também uma parceria junto com a prefeitura, com os alunos também da rede municipal. Conta pra gente como é que foi essa iniciativa e também como é que é receber esses alunos que muitas vezes não têm esse contato, mas que estão ali podendo, às vezes, realizar um sonho. Sim. O Pádel, a gente começou em outubro do ano passado, o projeto do Pádel, né? Hoje eu não participo mais diretamente, então a gente tem é o Lian e o Eduardo, que trabalham com atividade física, e o Lian no Pádel.
É algo assim, eu tento ir sempre que eu posso, umas 2 vezes por semana, né? No momento do projeto. E vejo assim, para ver se tudo está fluindo de acordo, né? E vejo assim que as crianças estão crescendo no esporte, né? Mas muito mais assim, aquele sorriso, né? Esse ano entrou nesse semestre, não, esse ano um menino que as professoras comentaram, já foi expulso de tantas escolas, né? Então, tentei me aproximar, assim, e cada vez que eu vou, essa semana ele me deu um abraço bem gostoso, faceiro, né? Coisa que ele não sorria muito, né? Então, eu fico feliz, assim, em ajudar e mostrar para eles que tem um mundo além do dia a dia deles, né? Que é algo, assim, que está do lado, que é só você querer, né? E dar um passo. Os passos às vezes são simples, né? Educação, eu me portar, né? Aproveitar as oportunidades, né? E tem muita criança que eu vejo assim que no esporte que ele vai conseguir desestressar, né? Que não é porque é uma criança que não tem os seus problemas, né? Então o esporte serve para isso. E o que a gente está vendo assim que a gente está conseguindo fazer esse papel que a gente quer, que é não só ensinar o esporte, no caso do pádel, né? Mas melhorar os seres humanos que participam desse projeto. Tornar um cidadão do bem. Tem a questão do balé também, que começou este ano, né? Essa ação social, que é muito legal. O balé, então, a gente começou com a turma da Escola Santo Antônio. As meninas são os amores, né? 22 meninas. O prof tinha aberto para 20, né? Mas adequamos ali o grupo. Eu nem sabia que o município, né, que crianças dessa idade, eles estão no 3º ano do ensino fundamental, ficavam na escola o dia todo. Então, realmente, assim, é algo bom para elas, porque é um apoio, né? Nesses momentos, elas não estariam tendo aula, né? Elas estariam participando de alguma atividade na escola, né? Mas tu vê o quanto que o município, né, cuida, né, quantas crianças, né, que precisam ser acolhidas, né, nas escolas. E então esse apoio, esse início que a gente teve, né, é algo que a prof e as meninas que estão ajudando ela, a Bruna e a Isabela, elas vêm assim, nossa, elas não, né, a gente dizia, vamos fazer uma roda. E então a dificuldade que é o medo do novo, né, a dificuldade de coordenação, a postura nem se fala, né? Ou essa coisa de agora, né? Prestar atenção. Também algo que a prof comentou muito, assim, a atenção, que elas não têm concentração, né? Nossa, que difícil, né? E na 3ª aula ela disse, nossa, os gurias já estão melhorando bastante, assim, porque elas querem, elas estão gostando, né? Então elas chegam com uma expectativa, já sabendo o que vai acontecer, né? Sim, é um novo universo, né? Para muitas meninas acaba que sai daquela realidade, como tu trouxe antes, elas precisam sair da escola, pegar ônibus, então elas veem realmente outro mundo, e eu acho que isso também traz uma certa empolgação, né, de viver o novo. Sim. E elas estão assim, elas chegam, se vestem, chegam antes, né, tem toda a roupa lá para elas usarem, né, para desenvolver a aula, e elas, eu vejo que elas se sentem cada vez mais no ambiente acolhidas, né? Chegam para dar abraço, conversam, né? Alguma prof chega atrasada, elas, cadê a prof tal, né? Porque elas têm uma organização, né? Para dar essa aula. Então, algo que está crescendo, que vai amadurecer, que com certeza essas meninas vão se desenvolver bastante através dessa modalidade. Eu sei que a Ângela tem um espírito empreendedor, social, pensa na nossa comunidade. E os próximos anos, Ângela? Olha só, ela pensou nisso. Tem planos aí. Tem ideias. Tem os desafios que eu tenho que organizar ainda, né? Na parte, algo assim que eu também estou vendo que está fazendo muito bem para a piazada, né? A luta, né? Que eu estou ouvindo falar muito bem. Então, é algo que... Talvez algo novo que vai surgir ainda mais, né? Além do que nós já começamos, né? Com o Muay Thai. Porque o que eu penso, assim, tudo isso vai agregar, né? Agrega muito nessa parte de educação, de fazer um ser humano do bem, né? Porque o nosso mundo está ficando muito desafiador, né? E a gente está tendo que lidar, assim, com sentimentos que as pessoas, assim, hoje a internet é tudo,
para as pessoas. Então elas veem aquela perfeição que aquela pessoa posta, aquela não, todos da rede de amigos, né? E eles veem que não tem aquilo. Então a revolta, as ações que estão acontecendo, né, em todo mundo, né? Eu acho que vem muito por causa disso, né? Por esse mundo que não existe, que a internet faz de conta que existe, né? Que é um mundo perfeito. Então, preparar esse ser humano, eu acho assim, falta um pouco. O que está faltando, o que é difícil hoje também os pais, né? Os pais serem pais, né? Dizer não, estarem presentes. Né? E aí acaba que as escolas não conseguem desenvolver tudo, e esse ser humano, de um lado ele recebe muito sim, do outro lado ele recebe só não. Então não existe um equilíbrio, né? E eu acho que é por aí que a gente consegue ajudar, né? Através dos esportes, né, Odair, né? Porque às vezes tu vê um jogo e tu fica assim, nossa, o que é aquele treinador, o jeito que ele conversa ou fala, e aí tu entende que dentro daquele mundo aqueles meninos precisam daquilo, se sentem bem, né, faz parte do momento do jogo, né, da vida, mas quando estão fora daquele mundo eles sabem se portar, né? Então eles vê que a vida é altos e baixos, né, que é ganhar e perder, né? Então preparar esse ser humano, né? No esporte você mais perde em relação Sim. a uma partida de futebol, né? Você mais perde do que ganha. Nós vamos ter só um campeão numa modalidade. Com né? certeza. Então você o esporte te prepara para isso. Quantas vezes tu chuta e quantas vezes tu faz o gol, né? É verdade. Quantas vezes tu chuta verdade. gol. Né? É assim. E pensando, Ângela, nesses 16 anos já de academia, aquele sonho, o convencimento, realizar tudo isso, tu olha para trás hoje e vê que o propósito da I9 dentro da comunidade, ele está sendo cumprido, está fazendo a diferença? Com certeza, eu sou muito feliz, estou muito feliz, né? Eu nunca imaginava que a academia ia ser tudo que é hoje, né? Tanto em físico quanto em pessoas, né? Porque hoje em dia as pessoas precisam de um espaço para fazer atividade física, né? E quando eu comecei eu não me dei por conta disso, né? Hoje são quantas pessoas que trabalham diretamente com a I9 para fazer ela acontecer? Na academia nós somos uns 10 e no pádel uns 5. É que o pádel tem o pessoal que trabalha só à noite, então acaba sendo algo, eles têm um trabalho durante o dia e algo extra, né? Final de semana também. Marcante para você na I9 que trouxe aquela emoção, são tantos. Viu só? A gente quer ouvir esses momentos. Ai, meu Deus do céu. Ai, nem sei te dizer, não me deixa emocionada aqui, que eu sou muito chorona. Não, a gente sempre brinca, né? A emoção tem que estar porque presente. É uma conquista. É verdade. Eu acho que quando eu vejo, por exemplo, as pessoas que tu tem uma proximidade que tu ama, né? Usando, se apresentando, no caso da dança, né? No jogo, né? No pádel. Então isso te dá uma alegria, porque, que nem tu disse, pode até perder, né? Mas tu teve a euforia durante a tentativa, né? Então tu teve aquele pico de alegria, então desenvolver essa alegria, né? Ver pessoas assim, eu tive também alunos que tiveram doenças, se curaram. Então, nesse sentido, assim, ver o mundo que tu tem, o que tu tem na mão, né, para melhorar a saúde das pessoas, né? Porque o esporte, o exercício físico, ele ajuda muito. Porém, o emocional é muito importante também. Então, por isso que eu falo assim, a equipe que trabalha, né, quem atende as pessoas, essa é a parte mais importante que a gente tem na academia, né? Porque é elas que escutam, que trabalham o teu 50%, né? Acho que é muito mais que 50%. Os pensamentos, a emoção, né? A saúde interna. Então, tudo isso eu acho que cada vez que tem um motivo, né? Uma notícia boa, é um momento de emoção. Uma história que fez você chorar. Que um aluno, uma aluna chegou. Ângela, muito obrigado pelas tuas palavras. Que mudou a minha vida. Eu vou falar do que eu me lembrei agora, quando a gente fez, não foi tão emotivo assim, mas para mim foi muito importante, numa apresentação que a gente fez a história do Brasil, aqui no Cristo Rei. E de uma hora para outra a gente, vamos fazer para as escolas, porque
acho que vai ser muito legal, não sei o que, convenci o Frei a receber alimentos para poder deixar mais um turno e fizemos toda uma função. E uma professora, né, na semana seguinte, ela falou: Ângela, o que tu falou, eu nem lembrava que eu tinha falado. Então, assim, do quanto a gente tem que aceitar o ser humano, né, as diferenças do ser humano. Até não foi a História do Brasil. A História do Brasil nos impulsionou para fazer no outro ano, que foi o Mágico de Oz, no ano que a gente apresentou para as escolas. O primeiro, né? E dela falou assim: quando eu falei que o leão tinha medo, né? E que o homem de lata, por exemplo, estava buscando o coração, né? Então, toda essa história infantil, ela disse assim: tu não imagina como tocou para mim. Então, é algo assim que faz bem, né? Eu acho que é aquele sentimento, né, Odair, da gente olhar e ver que o nosso trabalho está sendo reconhecido e que tudo aquilo que está sendo feito com paixão vem esse reconhecimento. E é algo bobo se tu for pensar, né? Um filme, né? Uma apresentação, mas o quanto elas se desafiam, as professoras, né, no dia a dia delas, em ver aquelas crianças. Aí tu falou, e o fulano teve um momento nessa, né? Então, as histórias que elas participam durante o dia a dia delas, e ver que aquilo fez um momento de alegria das pessoas se aceitarem, né? As diferenças. Então, elas usaram por muito tempo. Ela disse assim: com certeza eu vou usar muito tempo que tu falou na minha turma, porque eu tenho muita dificuldade em relacionamento, né, do bullying que existe hoje, né? Então, assim, tu vê assim que é algo que simples, né? Uma história que já existe há anos, porém buscando um momento de se integrar no hoje, né? Que sempre existiu o mais alto, o mais escuro, o mais claro, né? O orelhudo, né? E sempre sofreram bullying por causa disso, né? Na infância isso era normal, essas brincadeiras. Hoje, infelizmente, né? A gente tem que tomar cuidado no que a gente fala, né? Você machuca uma criança às vezes. Sim. Porque elas não são acostumadas a brincadeira, não se aceitam, né? Tu tem que se aceitar, né? Não tem ninguém diferente, não tem ninguém igual, né? Todos somos diferentes, né? Mas, Ângela, parabéns. Eu conheço a Ângela há mais tempo já, Daiane. Esse trabalho dela ser mãe, protetora, ela considera todos os alunos como filhos dela, criou os filhos dela dentro da academia, hoje estão inseridos também. Penso, olha, está emocionada até, que isso te realiza como profissional. Com certeza. Eu hoje, assim, se tem arrependimentos que eu tive, assim, é de não ter ficado mais. Por exemplo, quando eu trabalhava sozinha, eu atendia até 9h30 da noite, 10 horas. Então, hoje eu penso, poxa vida, né? Podia ter não trabalhado e ficado com a minha filha bebê, com o meu filho bebê, né? Por mais tempo. Eu não via que aquela fase ia passar, né? E o trabalho no início é tudo, né? Tu se entrega e tu gosta. Não é que eu estava fazendo algo que eu não gostava. As duas coisas eu gostava, tu opta e depois tu acaba perdendo algo que tu nem viu que passou, né? Mas isso também, com certeza, falo às vezes pensando também como filha, né? Poder ver a mãe realizada e realizando aquele sonho que foi construído, que tu participou na infância, imagino também que eles têm um orgulho muito grande em fazer parte de tudo isso. Eu acredito que sim. Na quadra antiga, então, tem muitas fotos dos torneios, muitas não, né, porque hoje em dia tem muito mais. Então, assim, eles jogando de pijama, né, nos finais de semana. Então, algo assim que na infância deles, eles viviam muito, né? A Isabela com as amigas. Eu lembro de ter um torneio, mãe, a gente queria vender suco de limão. Porque elas queriam ganhar dinheiro para comprar, sei lá, pulseirinha. E aí, então, toda essa coisa, né? Cada momento, né, que foi desenvolvido, né? Dentro do espaço, né? Acaba marcando as histórias. Marcando, né? As histórias. E, Ângela, hoje, se tu precisasse, vou pedir para ti descrever a I9, tudo que ela representa, assim, numa palavra, qual que seria? Eu acho alegria, né? Alegria é uma realização, mas é algo assim que eu entro com alegria, que as pessoas, assim, é uma palavra que ela traz, né? O esporte traz alegria, né? Alegria é uma emoção que aumenta nossos hormônios, né? E que nos faz bem. Então a I9 é isso, alegria por onde passa.
Chega um ponto, eu imagino que não tenha mais como que se separar a Ângela da I9. Sim, não tem. verdade. Às vezes eu até mesmo falo. Ângela I9. Já tá. Isso, olha, Ângela, parabéns por essa história que eu garanto que espelha muita gente em seguir, em conquistar os seus frutos de uma empresa, em ser empreendedor. Você falou, trabalhava 10, 12 horas, a mulher ainda administra a família, tem suas dificuldades, precisa cuidar para o seu eu também. E parabéns por essa história maravilhosa. Obrigada pelo convite, por estar aqui. É muito bom poder contar essas histórias. Eu falo aqui no Seriescast, muitas histórias eu não conheço, eu estou aqui conhecendo as pessoas e realmente a gente sai daqui de uma forma se sentindo ainda mais inspirado, porque transparece realmente, Ângela, que tu tem amor por tudo que tu está fazendo e a gente deseja que venham outros 15, 16, 20 anos aí de sucesso na I9 e que venham também novos esportes, novos desafios e que continue sendo referência aqui na nossa região. Obrigada mesmo. É a expectativa, nosso objetivo. Tem ainda algum sonho que está guardado na gaveta, que tu sonha, algum esporte, alguma coisa que tu lá no fundinho do baú? Fazer ainda aquele último... eu acho que não, eu sou muito assim, quando alguém surge com uma nova ideia, é algo sempre que me traz um despertar, assim. Então, tudo que foi surgindo em conjunto também, né? Com uma construção, né? Às vezes por necessidade e às vezes pelo mundo que tu vê, né? E algo que eu almejo muito, assim, que os projetos deem muito certo, né? Que a gente consiga levar a saúde para muitas pessoas, né? E que realmente a gente consiga fazer o bem, fazer algo que ajude, né, na comunidade e fora dela. Que é para isso que é esse o nosso objetivo. Estar presente na comunidade. Agradecendo mais uma vez a Ângela também. O Odair, a gente vai se encaminhando. O nosso Seriescast contou essa história linda, maravilhosa da I9 Academia. E a história da Ângela, né? Não tem mais como separar os dois. Realmente, Ângela, foi um prazer tê-la aqui no nosso Seriescast. Obrigada pelo convite. E a você, ouvinte, muito obrigada por estar com a gente aqui, destacando que a gente está também no nosso canal no YouTube, no @canal Grupo Séries, e também no nosso Spotify, no Seriescast, você acompanha em áudio e em vídeo, e logo mais a gente está de volta com mais um episódio aqui na programação.